Oi gente, eu sou a Marina e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês como você pode ser pesquisadora na moda. Eu já fiz alguns vídeos aqui contando para vocês algumas profissões que a gente pode atuar na área da moda, que é uma área gigantesca, então a gente pode atuar desde a criação, na parte da produção de moda, do marketing, da estamparia, então são muitas áreas que a gente pode trabalhar. E uma dessas áreas, que é a área que hoje eu estou atuando mais, é a área da pesquisa. E hoje eu vim aqui contar para vocês um pouco sobre essa área, como funciona e também como você pode fazer para ser pesquisador na área da moda, se esse for o seu desejo. Eu já conversei com vocês um pouco sobre a faculdade de moda e o que a gente vê na faculdade, e agora eu vou relembrar para vocês o que eu fiz na faculdade e que me ajudou nessa área da pesquisa. Como eu já disse também, existem diferenças nas faculdades da estrutura curricular, do que cada faculdade tem como foco, mas geralmente na faculdade a gente tem alguns eventos e algumas disciplinas que são mais teóricas, e são essas disciplinas que ajudam a gente a desenvolver mais essa parte da pesquisa. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu tive algumas disciplinas teóricas, desde disciplinas como, por exemplo, da indumentária, né? A gente vê a indumentária antiga, a indumentária moderna. E quando a gente vê a indumentária, a gente vai entendendo como é que aconteceu toda essa história em relação à história da moda, né? Como eram os costumes antes, como tudo foi evoluindo, como cada peça de roupa ali, cada peça ali da indumentária teve um papel na sociedade, além de só ser uma peça que era vestida por alguém, como aquilo pode ter representado, né, uma época por conta de algum acontecimento. Então essas áreas mais teóricas, principalmente essas áreas que a gente vê um pouco sobre a história, a gente vai entendendo sobre a moda e sobre os contextos sociais e econômicos e tudo que estava acontecendo ali em volta, como isso influenciou na moda. Eu já falei bastante para vocês, né, que a moda tem muito essa relação com a cultura, com política, com a sociedade, com o comportamento humano, por isso que quando a gente fala de tendência, ela está muito ligada ao comportamento. Então a moda está sempre ali presente e sendo impactada pelo que está acontecendo no mundo. Então é a partir dessas disciplinas teóricas que a gente começa a ter esse olhar mais crítico e conhecer alguns livros e alguns autores que falam sobre assuntos específicos. E a partir daí que a gente consegue desenvolver essa nossa vontade e a pesquisa, né, que foi algo que foi desenvolvido em mim, essa minha vontade de pesquisar, entender mais a fundo sobre diferentes temas de forma mais teórica ali na moda. Então, logo quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ler alguns livros que faziam a relação da moda com a sustentabilidade, que é um tema que eu gosto bastante de estudar, e foi a partir daí que eu vi que eu gostava de entender mais, de forma mais aprofundada, esse tema da sustentabilidade na moda, e eu comecei a ler alguns livros e pesquisar alguns artigos que falavam sobre essa temática. Então isso é uma característica se você quer fazer a pesquisa, né? Quando você faz essas disciplinas teóricas, você apurar mais esse olhar, entender o que te interessa ali dentro, né? Eu tive colegas que eles se interessaram mais por essa parte do figurino, por exemplo, então eles quiseram se aprofundar nisso do figurino. Tem colegas que queriam entender outras questões relacionadas à moda também, nessa parte mais teórica, né, relacionando ali a política, a sociedade, a tendências, ao comportamento do consumidor. Então cada um tem ali os seus gostos, né, e a gente vai descobrindo esses gostos conforme a gente vai lendo esses livros e tendo essas disciplinas. Foi a partir daí que eu vi o que eu queria focar, porque a importância da pesquisa, a primeira coisa que eu digo que seria importante para quem quer fazer a pesquisa é justamente tentar focar em alguns tópicos, porque é uma área gigantesca e dentro da área que você foca ainda tem várias sub-áreas, então é importante que você pense em um conteúdo, em um assunto que você gosta de estudar e gostaria de se aprofundar, porque você pode se especializar nele e começar a escrever mais sobre ele, que essa seria a segunda dica que eu dou e que me ajudou também nessa carreira da pesquisa. Então a segunda dica, né, depois de você ler e entender mais, tanto livros quanto artigos, quanto também os sites, né, esses veículos especializados que falam sobre moda e fazem essa relação com essa temática que você escolheu, dando um exemplo aqui da minha, que foi a sustentabilidade, você pode começar a escrever sobre isso. Durante a faculdade, nas disciplinas teóricas, a gente faz alguns trabalhos e alguns desses trabalhos, né, dependendo da disciplina, são essa escrita de artigos, né, ou a gente pode fazer também relatórios ou relatos de experiência, depende muito da disciplina que você vai fazer. Então foi a partir daí que eu comecei a desenvolver um pouco mais da minha escrita. Então eu comecei a escolher temas
específicos para fazer artigos, como por exemplo, né, eu falei com vocês que eu queria me aprofundar mais na sustentabilidade, então durante a minha graduação eu escolhi uma marca que falava sobre o slow fashion, que falava sobre a autoral, e eu vi que essa marca ela estava se destacando muito em alguns eventos grandes que aconteciam no Brasil. Então eu quis entender um pouco mais o que essa marca tinha, como ela estava se destacando e como ela trabalha essa temática da sustentabilidade. Então eu comecei a investigar e a estudar sobre isso. Então esse foi um dos primeiros artigos que eu escrevi na faculdade e a partir desse artigo eu fui escrevendo outros artigos que eram sobre a sustentabilidade, mas não necessariamente era só voltado àquela marca. Depois eu fui olhar para o consumidor, eu fui olhar para outras marcas, eu fui olhar para serviços, mas sempre dentro de algo que eu queria me aprofundar, que era essa questão da sustentabilidade com a comunicação, e depois eu fui para essa questão do digital. Então foi assim que eu fui começando, né? Primeiro essa parte da leitura, depois eu comecei essa parte da escrita. Então não se preocupe se você ainda não tem essa intimidade com a escrita, acha que você não conseguiria escrever, você vai começando, vai tentando, que conforme a gente vai escrevendo mais artigos, que a gente vai melhorando também e conseguindo escrever de uma forma mais rápida e mais fácil. A terceira coisa que me ajudou bastante também, né, na pesquisa, foi justamente participar de eventos acadêmicos. Eu já fiz um vídeo aqui, eu acho que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal, que eu falei um pouco sobre a importância de participar de eventos acadêmicos. Eu vou deixar ele linkado aqui, se vocês não assistiram ainda. Mas nesse vídeo eu conto como foi importante eu participar desses eventos, justamente porque além de você poder apresentar o seu artigo, mostrar o seu trabalho para outras pessoas, nesses eventos acadêmicos é a oportunidade que a gente tem de assistir outros trabalhos de outras pessoas e saber o que as pessoas estão pesquisando na sua área, que no caso aqui falando para vocês é a área da moda. Então eu gosto muito de participar desses eventos para poder ver o que as pessoas estão pesquisando na moda. Então eu participo de eventos acadêmicos que são mais específicos da moda e também eu participo de alguns outros eventos acadêmicos que são de outras áreas, como por exemplo da área da comunicação, que não necessariamente vão ter trabalhos da moda em específico, mas vão ter trabalhos que se relacionam com o meu, da comunicação e da sustentabilidade, por exemplo. E outros eventos também que podem focar, por exemplo, em assuntos que você fala, no meu caso, da sustentabilidade. Então existe uma infinidade de eventos, tanto presenciais quanto online, que vale a pena você participar, independente de você ter escrito um artigo ou não, porque você vai poder acompanhar o que está sendo pesquisado ali na sua área, e isso vai te dar uma bagagem até para você escrever artigos, porque você vai encontrar ali brechas do que não foi escrita e novas formas ali de você se inspirar também. Além de participar dos eventos acadêmicos, a gente também tem as revistas que a gente pode escrever para essas revistas, né, que são os periódicos. Então a gente pode fazer os nossos artigos e submeter para essas revistas, que essas revistas elas também têm um peso grande e também tem outros artigos lá e são fontes de pesquisa, né? Como eu falei com vocês no começo, que eu pesquisava sobre livros e sobre artigos, muitos dos artigos eu encontrava nessas revistas. Então é importante que a gente também escreva para elas e que nosso trabalho sirva de base também para outras pessoas que estão ali pesquisando naquela área, então que a gente possa contribuir de alguma forma. Então, recapitulando, coisas que me ajudaram, né? Durante a faculdade, eu escrevi esses artigos e depois que eu terminei a faculdade, como eu queria seguir nessa área e me especializar nessa área, eu optei por fazer a pós-graduação, né? Por fazer o mestrado e agora eu já estou fazendo o doutorado, porque quando a gente está na pós-graduação, principalmente no mestrado e doutorado, a gente escreve muito, a gente tem esse contato maior com a escrita e com a leitura e a gente se aprofunda em algumas temáticas. Então, durante o mestrado, além de fazer as disciplinas, dentro das disciplinas a gente fazia artigos, então a gente conseguia se aprofundar, né, ter indicação de outras leituras, de outros artigos, compartilhar trabalhos com outras pessoas que estão também ali na sala de aula e que também estão escrevendo. Então essa experiência me ajudou a enriquecer e a poder participar de mais eventos e escrever mais, tanto para participar desses eventos, como também para participar das revistas. Mais uma dica para você que quer seguir essa área e ainda não está na pós-graduação, ainda não entrou na faculdade, você pode começar com essa parte da leitura, né, com alguns livros que eu indiquei aqui para vocês, eu vou deixar linkado aqui se você não assistiu esses vídeos, e pesquisando por artigos na área que você tem interesse. Então isso já é um primeiro passo, você começar essa leitura, se você ainda não está na faculdade, mas gosta dessa área.
E se você ainda não pode participar desses eventos ou publicar nessas revistas, você pode criar um blog para você começar e lá você pode escrever os seus artigos. Então é uma forma muito legal também de você começar a treinar a sua escrita e falar sobre temáticas que te interessam dentro da moda e de alguma forma poder contribuir e trazer a sua visão de uma forma mais escrita, de uma forma que traga uma pesquisa ali sobre essa área. Então é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida ou se vocês quiserem que eu dê mais detalhes sobre essa área da pesquisa na moda, comenta aqui embaixo que eu posso trazer outros vídeos falando sobre essa temática. Até o próximo vídeo!